a gente fez uma introdução ao HTML, né? Criamos nosso primeiro projeto HTML5, que é basicamente nada, né? É uma folha bem simples, né? A gente instalou o Nodezinho, plantamos a sementinha no Node. Galera, é o terceiro módulo que a gente vê Node. Mas no Node vai estar, tudo que a gente falar vai ter Node permeando aí o ambiente, tá? Entendemos um pouco o que é o Firebase, a gente não entendeu basicamente nada, entendemos um pouquinho o que é o Firebase. E também a gente entendeu o que? A gente fez o deploy da primeira aplicação e a gente fez o dever de casa, que a gente vai corrigir aí, eu vou pedir para todo mundo me enviar por e-mail, tá? E agora a gente vai fazer o que? A gente vai para a aula 2. Na aula 2, que é hoje, a gente vai continuar dando sequência ao nosso livro, né? Que tudo que eu estou falando aqui, tudo que eu estou destacando, tá lá no livro. Galera, bota esse livro no celular, tá? Que tá em PDF. Tipo, quando for pro trabalho, ó, eles aí tá trabalhando, quando for pegar o busão para voltar, dá uma lida, porque eu tô seguindo o mesmo conteúdo, né? Não tá 100% porque eu tenho algumas coisas que eu vou lá na frente, tem alguma coisa que eu volto, tá? Mas basicamente é o seguinte, hoje a gente vai entender o que é o desenvolvimento modular, a gente vai ver o modelos de conteúdo, esse o que é HTML5, isso aqui vai sair daqui, ó, vou deletar. A gente vai ver modelos de conteúdo, a gente vai ver o dever de casa e a gente vai falar, se tiver tempo, um pouquinho sobre o Node, dizer por que a gente está usando ele, tá? Mas isso não é importante agora, né? A gente vai falar sobre desenvolvimento modular, motores de renderização e modelos de conteúdo. Calma, coisa simples. Quando a gente falar vai ficar bem simples. Então, no primeiro momento, a gente vai comentar sobre o que é o desenvolvimento modular. No segundo momento, a gente vai falar dos motores de renderização, que é o tal do WebKit, tá? A gente vai falar um pouco sobre compatibilidade do HTML5 e modelos de conteúdo, tá? Então é o seguinte, galera, já de cara, antigamente, para que uma nova versão do HTML ou do CSS fosse lançada, todas as ideias listadas nas especificações deveriam ser testadas e desenvolvidas, para então ser publicada para o uso dos browsers desenvolvedores. É mais ou menos assim. Antigamente, lá quando a gente viu a história lá do desenvolvimento da internet, do HTML, né, dos protocolos, existia muitas pessoas diferentes fazendo coisas diferentes para lugares diferentes. Então o que acontece? Era muito difícil você ter compatibilidade entre os browsers, porque tinha muito browser no mercado, ainda tem muito browser no mercado. E a nossa ferramenta principal aqui nessa matéria é entender um pouco também o que é o browser, como que a gente utiliza ele, né? Porque ele vai ser a ferramenta principal para a gente fazer nossos fronts, né? Porque no final das contas, quando a gente for lá para o React, quando a gente for lá para o React Native, a gente vai estar utilizando tecnologias que a gente também utiliza dentro do browser. Então é muito bom, é muito importante entender o browser, né? E o que acontece? Antes, cada camarada desenvolvia de forma separada a linguagem de marcação, o HTML, né? A estilização, o CSS e o JavaScript. Isso dava muito problema, Então, a partir das versões mais atuais, né, lá que a W3C e lá a Watang lá começaram a falar, eles tiveram uma ideia. Galera, vamos fazer o seguinte, vamos quebrar cada aplicação, né? Vamos quebrar o HTML, deixar o HTML, o CSS e o JavaScript. E cada pessoa ali, cada pessoa que está envolvida nesses projetos, eles vão fazendo o quê? Eles vão criando módulos, né? Então, o que acontece? Você tem uma aplicação que consegue evoluir de uma forma mais rápida, porque tem muita gente trabalhando de forma separada e esses módulos eles não são interligados uns aos outros, né? Mais pra frente eu vou contar a história do cara que criou o Linux, né? O tio Torvaldão Linux. Esse camarada, uma das ideias dele, esse cara quer desenvolver um GitHub. E essa ideia de você poder compartilhar com o projeto e esse projeto ser modular, isso é muito moderno, né? Isso é uma das perspectivas modernas. A gente sair daqueles sistemas monolíticos, né? Sistema pedradão em Java, para uma tecnologia que seja mais, né, malevolente essa ideia, tá? Então,
basicamente é isso. Mas, né, nem tudo são flores, né? A gente tem uma frase máxima aqui no desenvolvimento que é: você não mata uma formiga com uma bazuca. Você resolve o problema que ele tem que você tem que resolver. Você não precisa ir muito além para resolver um problema, né? Então, o sistema modular também traz alguns problemas. E quais são esses problemas do sistema modular? Eu deixei aqui para vocês vários browsers na tela, né? A gente tem o Google Chrome, a gente tem o Internet Explorer, a gente tem o Opera, isso aqui é o Opera, né? A gente tem vários, a gente tem esse o do Linux que eu nunca uso, é o Safari. Safari, esse é safado. Eu só uso o Google Chrome, vocês vão entender por quê. Então o que acontece? Aí, ó, bem-vindo. Opa, então o que acontece? Como a gente tem o CSS, vou dar um exemplo, eu dei esse exemplo do Border Radius. Como a gente tem muita coisa, né, e muita coisa sendo desenvolvida, de vez em quando algumas coisas não vão para todas as versões de todos os browsers, né? O que acontece? A gente tem o Border Radius. O que é o Border Radius? O Border Radius é um negócio do CSS que você pega um quadradinho que é uma div e você consegue deixar redondas bordas, né? Bordas redondas, Border Radius. E o Border Radius, aqui se você perceber, algumas versões, tipo do Internet Explorer, né? Não funciona no 7 e no 8, né? Então a gente tem que entender, galera, que a gente tem que entender o seguinte. A gente já está no tópico 2, hein? Tá rápido esse slide. A gente tem motores de renderização, né? E alguns motores, né, compartilham coisas que são comuns, né? Igual o Border Radius. Assim, quais são os principais motores de renderização? A gente tem o WebKit, a gente tem o Gecko, a gente tem o Trident e o Presto, né? Nesse curso, a gente vai dar muita visão para o WebKit. Por que a gente vai falar do WebKit? Porque o WebKit é um motor que está atrás do Chrome, do Google Chrome, né? Que é um dos browsers mais utilizados. E o outro motivo é porque a Apple, ela aplica grana no WebKit, né? A Android também, né? O Android, a gente tem aí o Android e o Google também, com o Google Chrome trabalhando. Então a gente vai entender o que é esse motorzinho de renderização que está lá dentro da aplicação. Mas o que eu quero dizer aqui para vocês é o seguinte, que toda vez que vocês criarem uma aplicação, que essa aplicação vai rodar no browser, a gente tem que entender que existem vários browsers, existem vários motores de renderização. Mas o WebKit hoje, ele é o cara que roda 90%, 95%. Então, né, para que a gente vai, né, pegar o Trident que está rodando no Internet Explorer do 4 ao 9? Não faz muito sentido. Mas sempre tem um cara aí que quer fazer alguma coisa, estudar, também não tem problema, tá? Então, né, o que é o motor de renderização, né? É interessante que você faça o código compatível com esses motores, focando a compatibilidade nos motores de renderização. Você atingirá uma amplitude maior de browsers, né? Então, se você pegar o motor certo, né? Tipo, como que a gente vai pegar o motor certo? A gente está desenvolvendo uma aplicação, a gente está testando ela no Google Chrome. Então a gente já está usando o WebKit, né? E por exemplo, a gente pode ver que o código funcionando no WebKit, você vai alcançar o Safari e o Google Chrome, os dois principais browsers do mercado para desktop, né? Além disso, você também alcança os aparelhos como BlackBerry, iPhone, iPod, iPad, né? Dispositivo Android. Então, galera, isso é muito importante. Tipo assim, Alan, eu vou abrir o WebKit todo dia, eu vou programar em cima do WebKit. Não, isso aqui que eu tô falando é teoria, isso aqui que eu tô falando é caldinho, é base, saca? Para você ser um desenvolvedor melhor. Essa é a ideia, né? E agora a gente falou tanto desse cara, do WebKit aí, ó, vocês estão vendo aí, ó, o Open Source Web Browser Engine, né? É um motor que está por trás do Google Chrome, né? Essa iconografia, muito importante a gente se atentar aos ícones, galera, né? A iconografia é muito importante, porque a gente não pode, é muita palavra pra gente gravar, então você sempre tenta pegar o ícone, né? E o que é esse WebKit aqui, né? Esse WebKit, ele proporciona algumas coisas pra gente, né?
em alguns browsers, né? Mas o browser que a gente vai olhar aqui tudo é o Google Chrome, né? E o que tem dentro do browser? O browser ele não só renderiza a sua imagem, né? Não renderiza o pump.svg do bequinho, não só faz isso. O browser ele tem um local storage, que a gente pode considerar um banco de dados. O browser tem sessions, tem cookies, que são utilizados para desde inteligência de dados, desde web scraping, coisa, né, o Facebook utiliza para saber o que você está querendo comprar, né, aplicações offline, né, autofocus, né, vídeos, áudios, né, e hoje em dia o WebKit dentro do Google Chrome, ele consegue dar sim em todas nessas afirmações que eu estou dizendo, tá? Calma aí, só um segundo, pessoal. Tô dando aula! Realengo assim mesmo, o cara começa a gritar no teu portão, tu gritou dando aula. O pessoal respeita. E é o seguinte, a gente tá vendo, vocês não estão vendo aqui não, só estão ouvindo falar, mas a gente tem um slide aqui, tá? E a gente tá vendo aqui, ó, que a única coisa que o Google Chrome, ele não tá elencando aqui esse autocomplete de forma, mas não tem problema não. Então, galera, a gente já meio que sabe o que é o WebKit, a gente deu uma olhada, né, sobre essa história aqui que está rodando por debaixo do browser. A gente sabe que o browser, né, o Google Chrome, ele é uma das ferramentas que a gente vai utilizar dentro do Google Chrome. Se a gente for lá no tópico 9 do nosso livro, está dizendo como a gente usa o local storage, né? Eu estou utilizando o local storage aqui com o React, porque debaixo dos panos eu uso Redux e React. Por debaixo dos panos eu uso local storage, né, no browser, né? O cara fala, pô, Redux persiste, Redux Saga. Por debaixo dos panos é o local storage, né? E a gente chegou na última parte da nossa apresentação antes de a gente começar a fazer a nossa prática, que é o modelo de conteúdo, tá? Deixa eu beber uma água aqui. Só um segundo. Alguma dúvida, rapaziada, sobre o que eu tô falando? Perguntas? Por favor, tem que perguntar. Não, por enquanto tá suave aqui pra mim. Então, vou tocar, hein? Bequinho, Vladimir, Enzo. Tranquilo. Daqui a 10 minutinhos vai ter que reiniciar a live, hein? Já tá acabando, a gente vai ó, a gente vai terminar agora esse último bloco e a gente vai pra prática, tá? Galera, elementos, modelos de conteúdo. O que são os modelos de conteúdo? Os modelos de conteúdo são os elementos que a gente vai implementar dentro do nossa folha, né, de estilo, nosso HTML, nosso documento, né? E eu quero que vocês entendam, a coisa mais importante aqui que vocês entendam é que existem dois tipos de modelos de conteúdo, né? Os elementos de linha e os elementos de bloco. O que é um elemento de linha? Cara, essa tag imagem aí que o Bequinho utilizou para fazer aí o deploy dele é um elemento de linha, né? Se vocês perceberem, é uma linha e dentro dessa linha, a linha abre, a linha fecha. Dentro dessa linha, a gente vai ter as informações necessárias para que aquele elemento sobreviva, que aquele elemento seja renderizado, né? Então, a gente vai fazer uma prática aqui com cada um dos elementos desses, mas é isso que eu quero que vocês entendam, que a gente vai entender mais quando a gente for para a prática. E o que é um elemento de bloco? O elemento de bloco é uma div, né? Uma div, você tem um bloco, você abre uma div, fecha uma div. Dentro dessa div, você pode ter várias imagens. Então, o que é mais um elemento de bloco? Um formulário, um form. O formulário abre, o formulário fecha. Então, existem algumas regrinhas, né? Você pode, dentro de um elemento de bloco, ter vários elementos de linha, né? Você pode ter uma div com 4 imagens, saca? Né? Você pode ter um formulário, né, com alguns outros elementos. Só que você tem que entender o seguinte, quando você cria lá o primeiro HTML, né, a gente faz HTML abre, HTML fecha. HTML é elemento de linha ou elemento de bloco, turma? Esse elemento HTML, a tag HTML, alguém pode me dizer? Ele
bloco? Bloco. Elemento de bloco. Elemento de bloco. Elemento de bloco. Por quê? Porque um bloco contém coisas dentro, né? Pode ter várias linhas, né? E outra coisa aqui, ó, só pra gente terminar aqui, ó. A gente vai agora ver, né? A gente vai fazer um intervalozinho e a gente vai ver todos esses elementos que estão aqui dentro. O metadata, o flow, o section, o head, o phrase, o embed, o interactive. A gente vai ver todos os elementos. Aqui, nesse camarada, tem elemento de linhas e tem elemento de blocos. Então, a gente vai abrir agora, a gente vai para nossa prática, tá? A gente vai aprender na prática e a gente vai fazer o seguinte. A gente vai copiar lá na W3C, programador bom, programador copia, e a gente vai colando e a gente vai comentando cada elemento. Não vai dar para comentar todos porque, sei lá, deve ser uns 60. Mas a gente vai comentar os mais tops. Os mais, né, os que estão no TikTok. Então é isso aí, galera. Galera, a gente falou sobre, né, as coisas necessárias que a gente tinha que falar. Agora, o que eu vou fazer, galera? Tô compartilhando já a tela aí com vocês. Eu vou abrir meu Visual Studio Code. Não, minto. Vou lá no meu Finder, tá? Vou em documentos e vou na minha pasta HB. Essa pasta a gente vai subir depois tudo para o GitHub e a gente vai entender como, tá? Vou criar uma nova pasta chamada aula 2, tá bom? Aí o que eu vou fazer? Eu vou vir lá no meu Visual Studio Code e vou abrir, arquivo abrir recente, abrir pasta. Não tem nada aqui dando bobeira aqui, nenhuma credencial aqui para me expor. E vou abrir a pasta aqui e a gente vai fazer um projetinho do zero de novo, tá? Vamos fazer um projetinho do zero aqui, ó. HB aula 2. Vou abrir a pasta aqui, ó. Salvar aqui. E deixa eu ver aqui, acho que tá, beleza ali, ó. A minha aula 02. E é isso aí. Tem nada na minha pasta. O que eu vou fazer aqui, ó? A primeira coisa que eu vou fazer é criar um novo arquivo aqui dentro da aula 02 chamado index.html. index.html. Beleza. Meu browser reconhece que é um arquivo HTML, né? Alguém falou? Tomar minha cafezola aqui, vamos lá. Então, galera, a primeira coisa que a gente tem que entender é que a gente tem, né, conteúdo de bloco e conteúdo de linha. Eu não sei quem falou aqui sobre as tags principais, mas assim, o HTML, para criar um arquivo HTML, a gente tem que ter um HTML, né, um HTML abre e o HTML, né, deixa eu ver aqui rapidinho, HTML5. Oh, meu Deus do céu. HTML5, né? A gente tem essa estrutura aqui, eu vou fazer essa estrutura rapidinha só para a gente entender a questão dos conteúdos de bloco e dos conteúdos de linha, tá bom? Então, é basicamente assim, para a gente ter um documento HTML, a gente tem que ter um HTML abre, né? E um HTML fecha. Isso aqui é um bloco, né? O que tem dentro desse bloco de HTML? Tem dois outros blocos, né? A gente vai adicionando bloco dentro de bloco. Lá na frente, a gente vai entender que isso é uma estrutura de árvore binária, mas isso bem mais lá pra frente, tá? Que isso aí no caso, estrutura de dados, né? Mas basicamente é isso. O HTML, o que tem? Quais são os dois grandes blocos que tem dentro do HTML? Mais importante. O primeiro mais importante são o corpo do HTML, é o body, né? Então, HTML abre, HTML fecha. Body abre, né? Body fecha. Mas assim, Alan, HTML não é só isso. Tem mais outras coisas. Sim. O que tem de importante aqui? A gente tem o meta, né? Que são dos metadados. Abre e fecha. E o header, né? Vou botar aqui, ó. Header. Vou botar o header. Header abre, header fecha. Então, tem o title, tem vários... Enfim, tem vários camaradas aqui dentro.
Por que eu estou falando isso? Porque a gente acabou de ver isso aí nos slides, a gente viu que os componentes eles abrem e fecham, tem componentes de linha e também tem componentes de bloco. Então eu vou apagar isso aqui da nossa aula 2 e vou criar o quê? Vou digitar HTML5, que é o nosso HTML, né? Que é a nossa chamada, e vou criar aqui nosso código de novo. Então o que tem nosso código aqui? Então a gente já entende que ó, HTML abre, ó, HTML fecha. Eu estou passando aqui dentro desse HTML aqui, ó, esse lang é de língua de inglês, né? Que é inglês, mas eu não vou querer inglês, eu vou querer PTBR. Eu estou no Brasil. A gente vai entender por que é tão importante essa semântica do HTML quando a gente for ver um pouco de SEO, né? De como as ferramentas de buscam os nossos arquivos, né? Mas não tem problema não. Então o que acontece? A gente tem essa tecla, o head, e a gente tem o body. Qual vai ser o nosso experimento aqui? A gente vai lá no nosso livro, vocês podem abrir o livro aí, e vocês vão na página 19, né? Que a gente tem as categorias aqui, né? A gente viu os modelos de conteúdo e agora a gente está vendo essas categorias. Que são, na verdade, são 6 categorias. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cada categoria dessa tem um funcionamento fundamental dentro da aplicação. HTML não é uma linguagem de programação. HTML é uma linguagem de marcação e é uma linguagem semântica, né? Por que semântica? Porque as tags, esses componentes, cada um tem uma propriedade semântica, né? Para esses motores de busca. Lá na frente a gente vai ver mais. Então, se a gente olhar aí, ó, a gente tem os primeiros comandos, a gente tem o metadata content. Que é isso? É um grupo, né, de conjuntos de coisas que se conversam entre si, coisas que são similares, tá? Aí a gente tem aqui, ó, basic, command, link, meta, no script, script, style e type. O que eu vou fazer? Eu vou pegar um desses exemplos aqui, ó, desse metadata content, são 6, a gente está na primeira. E a gente vai ver lá na W3C. Eu vou pegar aqui um exemplo que a gente utiliza muito, que é esse script, né? Deixa eu ir lá no meu browser, tá? Vou lá no meu browser, eu vou botar aqui assim, ó, vou escrever assim mesmo. Script W3C, tá? O que vai acontecer? Ele vai me dar aqui um exemplo da tag script. O que é essa tag script? A tag script, ela está num conjunto, né, de metadados. O que são os metadados? São as coisas que o teu HTML vai conversar do lado de fora. Porque o HTML não é uma linguagem de programação, é uma linguagem de marcação. Então, qual é a linguagem de programação que a gente incorpora ao HTML? A gente pode escolher, tem várias. No nosso curso, a gente vai ver o JavaScript, tá bom? Então, ó, se eu vim aqui, ó, olha só, galera, como o negócio é complexo, olha só. Se eu vim aqui, ó, pegar essa tag script aqui, ó, essa script abre, essa script fecha, olha só, e colar no meu corpo aqui, ó, vou colar lá no meu VS Code, ó, vou colar aqui dentro, aqui, ó, aqui dentro do body mesmo, ó, o script abre, o script fecha. O que eu faço? Eu consigo escrever uma linha de JavaScript, né? Aqui, ó, eu tenho um script, eu tenho um type, né? Que ele está dizendo aqui, ó, é um texto do tipo JavaScript. Mas, Alan, de onde vem essas informações todas? De onde que está vindo? Por que você sabe que tem que ter um type? Por que você sabe que a tag é script? Porque aqui no W3C está a documentação desse camarada. É muita informação, galera, é muita informação, né? Mas tem dizendo aqui, ó, o script, ele é suportado, ó, pelos motores aqui, ó, pelo Google Chrome, né? Aqui pelo Safari, tá? E aqui tem dizendo uma descrição completa do que é a tag script. Então, tipo assim, eu preciso saber disso tudo, Alan, eu preciso saber de cada detalhe. Não, você não precisa. Você precisa saber dos detalhes básicos, né? Que é o funcionamento dessa tag, né? E aqui a gente pode ver outra que é bem simples. Outra que é bem simples, que faz parte desse conjunto de metadata, que é a tag, ó, vou botar aqui, ó, a title, título. Essa aqui é muito simplesinha, olha só, HTML, title, né, tag, e eu vou entrar lá na W3C School. O que é a tag title?
ela é a tag que faz nosso browser, aqui a nossa abinha, representar o que está escrito. Olha só, eu vou na cara de pau aqui, ó, vou dar um comando C e vou lá no meu código lá e vou colar, ó, na cara de pau aqui, ó, aqui, ó, tá, já tinha um aqui, ó, title, né, e vou dar o command save. Ela tem essa função, né, vou ligar o live server aqui. A title é uma meta tag, né, uma metadata content, é uma tag de dados, né, olha só, deixa eu abrir aqui, ó, olha só, HTML Element Reference, olha só, o que está escrito aqui dentro? HTML Element Reference. Essa tag aqui, ó, vou botar aqui assim, ó, teste, vou dar um command save, ó. Essa funcionalidade, ó, teste, essa é a funcionalidade. Galera, desenvolvimento é igual a Pokémon. Você tem que conhecer todos para saber aonde usar e como usar. Não dá para, tipo assim, tipo assim, vou copiar o código? Sim, vai copiar. Mas você tem que saber as referências básicas, né? Então, olha só, galera. Eu vou fazer o seguinte aqui em cima, ó. Eu vou fazer um comentário, né? Comentário de linha aqui, ó. Fazer um comentário assim, ó. Assim e assim, ó. Calma aí. Vou botar duas aqui nos comentários. E vou escrever assim, isso aqui é meta data content, beleza? Então, o segundo bloco aqui, melhor, vou fazer comentário não, vou fazer aqui com um H1, ó, meta data content. O trabalho de cada de vocês vai ser explorar essas tags, né? Vai ser brincar com todas essas tags. Então, no primeiro bloco, né, de tags de metadata, a gente viu a tag title e a tag script. Agora a gente vai partir para o outro, né? Para a página do livro aqui, ó, deixa eu ver, 21, tá? E a gente vai ver agora outro tipo de tags, que são chamados de flow content, né? Vou botar aqui, ó, flow, ó, flow, Command Shift F aqui para inventar, então Alt Shift F, flow content, tá? O que são as flow content? A maioria dos elementos utilizados no body e aplicação são categorizados como flow content, são eles. Mano, no livro tem uma lista enorme de flow content, mas eu já vou deixar um tipo de tag de flow content, que é o próprio H1, é um flow content, né? Ela é um flow content e também é uma tag de bloco. H1 abre, H1 fecha, né? Alan, se é uma tag de blocos, eu posso usar outras tags dentro, ó. Eu vou pegar uma tag aqui, ó, que é, deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu escolher uma aqui, ó. Essa B, que eu não lembro, acho que B vai deixar o texto em itálico, ó. Vou botar aqui, ó, teste. Deixa eu ver, flow content. Pessoal, vocês estão aí comigo? Estão muito silenciosos. Ó, deixa eu atualizar aqui, ó. Estão aí, né? A galera tá focada. A galera tá focada, né? Então, galera, deixa eu pegar mais um exemplo aqui de flow content, que essa aqui é muito importante. É uma tag de flow content que eu acho muito importante. Deixa eu tirar isso aqui, ó. Que é essa aqui, ó. Se chama address, endereço. Alan, a tag se chama address, endereço, né? E o que você vai inserir nela? Já percebeu quando vocês entraram num site, entraram numa página na internet, vocês têm um endereço lá, rua, fulano de tal, número tal, CEP tal. Isso é uma das versatilidades do HTML5, galera. Alguém falou aqui alguma coisa? Deixa eu ver. Ó, tá. A tag address, ela não existia, essas tags, antes das versões anteriores do HTML. Por que ela tem agora? Toda vez que eu precisar inserir um endereço
e eu estiver utilizando HTML, eu vou utilizar address. E aqui dentro eu vou botar, né? Rua Tiapira 222, né? Alan, mas eu poderia fazer isso aqui, eu poderia abrir um H1 aqui, ó. H1 e botar também o mesmo endereço? Rua Tiapira 222. Eu poderia usar a mesma coisa, olha só, vamos lá ver o que vai acontecer aqui no Live Serve. Salvei, ó. Ó, Rua Tiapira 222, né? E Rua Tiapira 222. Com as duas tags eu escrevi a mesma coisa. Aí que tá a vantagem do HTML5 para os motores de busca, né? Fazer o SEO. Porque é o seguinte, quando o Google, você bota lá o teu site está indexado no Google, lá no Google tá fazendo as buscas, se você escrever essa Rua Tiapira, né, dentro de uma tag normal, o motor, a inteligência virtual lá do motor, ele não sabe que é um endereço. Então, o HTML5, ele é uma linguagem de marcação semântica. Então, vai ter tag para tudo. Vai ter tag para endereço, vai ter tag para título, vai ter... eu preciso fazer um menu. Vai ter uma tag para fazer um menu, porque quando você botar lá, subir lá na nuvem, né? O motor de busca ele tem que ter uma maneira de interpretar isso. Então essas tags que eu estou mostrando aqui para vocês são muitas tags mesmo. Mas a gente tem que ir devagar, tá? Essas tags são as tags de flow content, são as tags que a gente usa o tempo todo. Vou fazer só mais uma aqui que eu acho importante, que é essa aqui, ó. É article, né? Artigo, né? Vou botar aqui, ó, teste artigo. O que é essa tag aqui de article? Essa tag, ó, se a gente parar aqui no VS Studio Code, passar o mais em cima, ele abre uma descrição da tag e diz o que ela é utilizada. Então é mais ou menos assim, ó. É aqui, ó. This code be a forum post. Isso poderia ser uma tag para um fórum de post, uma magazine, um newspaper, né? Um jornal, né? Um artigo, um blog. Então imagina só que o Bequinho está fazendo a página da banda dele. E é lá, a página da banda dele tem lá uma foto e tal, e tem uma descrição do personagem, tem um artigo, né? Minha banda vai arrebentar no próximo ano. Então, eu poderia escrever esse artigo aqui dentro dessa tag aqui, R1, H1, poderia sair escrevendo o tempo todo. Só que acontece, quando eu for botar esse meu site para produção, quando esse site precisar ser achado pelo motor de busca, ele vai ser achado com muita mais facilidade. Hoje em dia, se eu fizer uma página utilizando o React puro, a ferramenta, o Google não consegue ver minha página, ele não consegue catalogar, não sabe dizer se a minha página está avançada, se ela vai subir lá no ranking lá do Google, porque simplesmente ele olha, vê uma aplicação de página única, né? E por isso que a gente tem o Next.js. O Next.js resolve esse problema da questão dos motores e motores de buscas, né? Então, galera, vamos passar, hein? Agora a gente vai, ó. Eu quero que vocês tenham aí o trabalho de casa. Eu acho que vocês têm que usar 6 exemplos de cada tag. E fazer aí, vocês têm que dar uma pesquisadinha na tag, né? Vou usar a tag article. Faz um artigozinho, copia e cola ali alguns caracteres para demonstrar que é um artigo, né? Eu vou usar a tag address, boto um endereço, tá? E aí no início da aula que vem a gente corrige. Essa aqui é bem legal, ó. Essa aqui, ó, é a section content. Esses elementos definem grupos de cabeçalhos e rodapés, né? Então é o seguinte, ó. Vou botar aqui, ó. Vou abrir um outro H1 e vou escrever aqui, ó. Section. Eita caramba. Section. Caraca, difícil de escrever. Content. E vou dar um exemplo aqui, ó. Qual é o exemplo? Eu vou usar aqui a tag nav. Por que eu usaria a tag nav? Eu poderia botar ela ali no rodapé, né? E fazer uma descrição, poderia fazer um menuzinho ali, ó, FAQ, né,
navegar para outra página. Vocês veem isso muito em WordPress. Lá no final, você tem um menu ali embaixo, tipo, falando o que tem em relação à página. É uma técnica até um pouco antiga de utilização da UI, né, de navegabilidade, tá? Alguém perguntou alguma coisa? Não? Então, fala, Alex! Esse tipo de tag ele entraria dentro do footer, né? Daquela, tipo, ficaria dentro daquele, abre a tag footer e eles entrariam ali dentro? Sim. Esse section. Sim. Acho que a gente vai chegar no footer, tá em outra categoria de tag aqui, que eu não cheguei ainda. Mas sim, é exatamente isso aí que você falou. O footer, né? Deixa eu ver aqui. O footer, ele... Deixa eu ver aqui, deixa eu ver. Não tô achando o footer. Depois vocês acham aí pra mim. Exatamente. O negócio tem que ser semântico. O negócio, a gente tem que usar a tag pro que ela é. Pro que ela qual é o objetivo dela, né? E a gente, olha só, eu vou pra próxima tag aqui. Te respondi ou te enrolei, Alex? Não, era esse mesmo. É pra saber, tipo, se ela entraria ali pra poder, tipo... Ou ela ficaria do lado de fora. Então ela tem que entrar para estar semântico ali, para dizer que aquilo é o rodapé e tudo mais. Exatamente, né? Exatamente. Ó, a gente tem o head content. Algumas dessas tags, elas foram agrupadas para ficar... Esse que está no livro, você vai perceber que elas estão agrupadas nos grupos e elas às vezes estão em dois grupos diferentes, né? Igual essas tags de head content, quer ver, ó? Deixa eu botar aqui, head content, aqui, ó, como que é? Head, calma aí, deixa eu botar aqui, ó, vou botar um H1, e vou botar aqui, head, oh meu Deus do céu, head, tem um ING no futuro, né? É tipo The Walking Dead, content. Head Content, que são as tags que eles falam que são tags que definem uma seleção de cabeçalhos. Então, quais são elas? O próprio H1 é uma Head Content, né? E o H1 também é uma Flow Content, né? Elas participam. É um negócio assim que tá ali, tá do outro lado, mas quando vocês fizerem aí os exercícios, aí, usar meia dúzia de cada uma, vocês vão pegar o feeling, né? Tem essas aqui, ó, que são as Phrases Content, né? Vou botar aqui embaixo. Cadê? Phrase, cadê? De frase, né? Phrasing Content. É tudo no infinitivo. Content. Então, essas aqui são legais, cara. Essas aqui são legais. Ó, tem muitas tags aqui do Phrase Content, mas assim, tem umas aqui que são mais modernas aqui do HTML. Deixa eu ver aqui, pegar uma bacana. Ó, tem essa... Cadê? Ó, essa aqui, eu vou botar aqui, vou copiar lá do W3C, ó, que é uma tag de áudio, né? Olha só, vou botar aqui, ó. Áudio W3C. Quer ver, ó? HTML áudio 3C. Aqui, ó, olha só. Eu vou copiar isso aqui tudo na cara de pau, tá? Acho que vai ter um problema porque a gente não vai ter MP3 aqui, mas acho que ela vai aparecer. Essa é uma tag que vai trabalhar só se você precisar de botar um player, se você precisar de botar algum tipo de informação. E essa tag aqui é moderna. Ela é moderna, ela acho que é do HTML5, tá? Então quando a gente vem aqui, ó, olha o que acontece, galera. Já tem um playerzinho aqui safado, vocês estão vendo? Então, Alan, como funciona essa tag aqui, ó? Tem velocidade de reprodução. Se você entrar na W3C, tem todas as descrições dela aqui, ó. O que ela suporta, tipo de áudio, qual os browsers, né? Aqui já tem os exemplos aqui, ó. A gente tem o Try It Yourself, que você pode clicar aqui, ó, que ele já dá um exemplo para você do funcionamento da tag. Por isso que eu sempre falo, né, galera? Eita! Aí, ó. Eu não esperava por essa. Não esperava por essa. Então, galera, a gente não precisa saber todas as tags. São 60, 70 tags. Não, a gente tem que saber as 10 básicas. Porque se a gente precisar de botar um áudio, a gente vai lá e pega uma tag. Como tem áudio, também tem o quê?
como se tem áudio, também tem vídeo. Olha só, vou botar aqui, ó, vídeo Taro 3C, vídeo. Olha lá. Se eu vier aqui, ó, vou pegar uma tag de vídeo, tá? E aqui, ó, ele já tem aqui, ó, um try it yourself. Tem um código aqui, ó, vou pegar uma tag de vídeo, ó, vou copiar e colar, tá? Possivelmente não vai funcionar porque a gente não tem vídeo aqui, não tem esses links aqui com esses arquivos. O Bequinho, a gente poderia fazer a mesma coisa aqui, ó, com as imagens, no mesmo esquema. Tu poderia botar um vídeo em MP4 aqui dentro, né? Isso não é a melhor solução, mas a gente poderia fazer a mesma coisa lá em relação à imagem. Então a gente vem aqui, ó, e aí, ele já renderiza pra gente, né, uma ferramenta aqui de player, né? Ele já dá essa renderização pra gente. E, cara, e pra terminar, a gente tem essas tags aqui de embed content, né? Quais são essas tags? Ó, vou passar aqui para baixo, próximas tags. Vou botar aqui mais um H1, né? Embed content, tá? O que são os embed content? Embed content são elementos que são importados de outras fontes. Como assim? Imaginamos que a gente queira botar um vídeo do YouTube dentro do nosso browser. Então a gente pode utilizar uma dessas embed contents para trazer esses elementos. Só que dessa vez eu vou lá no YouTube, porque se eu vir aqui no YouTube, olha só, eu vou lá no YouTube, tá? Eu vou lá no YouTube. No YouTube, todo vídeo do YouTube, se eu não me engano, deixa eu abrir aqui, ó. Vou pegar aqui, ó, do Zero ao Júnior aqui, ó, do professor Alain Martins, tá? Vou clicar aqui em cima desse vídeo. A gente tem uma embed, né, nos vídeos, né? Olha só, se eu vim aqui... Calma aí, deixa eu pausar. Aqui, partilhar. Incorporar, ó. Se eu vier aqui, ó, tá vendo essa tecla aqui, iframe? Essa tag, iframe? iframe, se vocês... Olha aí no livro de vocês, na página 25 ou 24, acho que na 24. A gente tem lá na embed content a tag iframe, né? Outra tag também muito usada é a canvas, né? Então se eu vier aqui, ó, na careta de pau, aqui, ó, na cara de pau mesmo, copiar essa tag e lá no meu documento, ó, e colar aqui embaixo, olha o que acontece, ó. Deixa eu indentar ela aqui um pouquinho, fazer o seguinte, ó, para deixar bonitinho, botar tudo um embaixo do outro, ó, o SRC, o caminho, o recurso, né, o título, Frameboard, isso aqui tudo tá lá nas explicações da própria documentação do W3C, né? Tá? Aí. Enfim, então tá bom. Vamos command save aqui, vamos ver o que vai aparecer lá na frente, tá? Olha que apareceu. Já traz o meu vídeo da tag, né? Alan, todo lugar que tem vídeo tem essas tags? A maioria dos lugares tem, né? E se fosse a nossa, a gente teria que hospedar o nosso vídeo também em algum lugar. Então se eu vier aqui dar o play, ó, vamos falar sobre a nossa... Já tá funcionando automaticamente, tá? Já tá acabando, guerreiros. Só trabalhador, só gente boa. A gente vai para a última aqui, que é a Interactive Content, né? As tags de interatividade, porque, né, quando eu tô aqui, ó, eu ainda não fiz nenhuma interação. Eu não fiz nenhuma interação com essa tag, com um browser, né? Eu não apertei botão, não fiz nada. Então a gente tem essa tag aqui, ó. Deixa eu passar aqui. Galera, depois eu vou subir isso tudo aqui para vocês terem esse código, mas assim, não acho necessário, mas eu vou botar no Git, tá? Se chama Interactive Content. O que elas são as teclas de interatividade? Eu vou botar aqui a mais clássica de todas, que é o button, né? É um botão. Então, se eu vir aqui, ó, aqui no meu camarada aqui, ó, deixa eu fechar aqui, ó,
Tem muita tela aberta. Se eu vir aqui, ó, e botar button W3C, ó, ele já vai me dar uma tecla de button, tá? E aí a gente vai começar a esboçar o JavaScript, porque esses botões, para você começar a fazer as ações, para você começar a fazer o HTML reagir, né, react, né, você vai precisar dessas tags. Olha só, isso é um button, né? Aqui, ó. Vou salvar, né, e vou ver o que acontece lá. O que acontece? Ele cria aqui embaixo, ó, um clique-me, ó, tá vendo? Eu clico, não funciona nada. Por quê? Porque agora o que a gente está botando é só a marcação, né? Não tem CSS, não tem JavaScript, não tem nada, né? A gente vai entender que mais para frente todas essas tags, né? Button, iframe, vídeo, áudio, elas recebem aqui, né, valores para poder ser interpretado. E essa click-me, ela tem um camarada que a gente passa aqui que é chamado de onClick, ó, tá aparecendo. O que é onClick? Clicar, né? E essa onClick pode receber aqui, ó, eu vou botar uma função chamada alert. Alert, ó. Essa função alert, ela é o quê? Isso aqui, galera, tá vendo que tá amarelo? Isso aqui já é JavaScript. Pro botão fazer alguma coisa, ele precisa de uma função, precisa de uma funcionalidade. Então a gente vai começar a esboçar um JavaScript aqui bem ralinho. Então agora, se eu der um command save aqui e vier aqui, ó, e apertar o clique aqui embaixo, olha o que acontece. Eu ativo o JavaScript do browser. Então eu começo a trabalhar com o JavaScript. Mas vamos voltar para o HTML. Então, galera, deixa eu ver aqui se eu já passei todas as tags. Sim, já passei todas para vocês, tá? O que a gente vai fazer agora, a gente só vai fazer uma recapitulação do que a gente viu hoje, tá bom? Vamos voltar lá para nossa apresentação, tá? E vamos recapitular, vamos abrir para pergunta e já acabou nossa aula de hoje. Já vou esperar na próxima semana, vou cobrar os exercícios, eu vou querer que abra o computador aí para apresentar, né? A não ser se tiver um trabalho, igual o Renzo, né? Vou deixar passar para quem estiver em casa. Então é isso aí, galera. O que a gente viu hoje? A gente viu 4 coisas. A gente entendeu por que o HTML é todo separadinho, né? O HTML, o CSS, o JavaScript, é por causa desse lance de desenvolvimento modular, que isso traz, né, muitas coisas bacanas para o desenvolvimento, para esses, tanto HTML quanto CSS e JavaScript, continuarem evoluindo e poder ter maior compatibilidade entre as ferramentas dos motores, né? A gente falou sobre o WebKit, que é o motor de renderização do Google Chrome, que a gente está utilizando ele aqui pra caramba e a gente vai utilizar. A gente falou das compatibilidades, entendendo que quando você está criando um negócio, né, um documento HTML, ele vai ler em vários browsers, né? Então a gente tem que entender que nem tudo vai ler, né? Quer dizer, só não vai ler no Internet Explorer, mas o resto vai ler tudo, tá? E a gente terminou nossa apresentação com modelos de conteúdo. O que são os modelos de conteúdo? É tudo que está dentro de HTML abre, HTML fecha, né? HTML abre, HTML fecha é o quê? É um bloco. E dentro desse bloco pode ter outros blocos ou ter linha. Pode ter imagem, pode ter vídeo, pode ter endereço, pode ter H1, pode ter tudo que a gente precisar para montar a nossa aplicação. E a nossa aplicação vai ser o quê? Vai ser o nosso primeiro portfólio, né? Que a gente vai fazer um menuzinho de navegação, a gente vai botar um slides e a gente vai fazer um negócio fino. Só que a gente tem que entender cada componente desses, tá? E na próxima aula, a gente vai partir para, né, a gente vai falar sobre os elementos, os atributos dele, né? Quando a gente passou ali no button, a gente passou nos atributos e a gente vai ver, acho que formulário na próxima aula também. A gente já entra e já começa a fazer o formulário. Porque não adianta nada a gente ter o cara entrar no teu portfólio e não ter um formulário ali para ele mandar um e-mail direto para tu e a gente vai fazendo dessa forma, tá bom, pessoal? Acabou a aula. Tô abrindo aqui para as perguntas, podem cair dentro, tá bom? Vou parar de gravar aqui, tá, Fábio Júnior? Beleza, beleza. Pessoal, tá aí? Todo mundo aí?
Ok. Vamos lá. Alan, naquela eu tive... Onde você criou o botão? Sim. As tags input também fazem parte dessa classe aí? Não. Como é input? Acho que faz sim. Deixa eu ver, faz sim. Cadê? Deixa eu botar lá, que eu também não sei tudo não, que é muita coisa, cara. Calma aí. Deixa eu ver. Faz sim. Input. Input se o atributo type não tiver hide. Faz sim. Tudo que for interação vai estar dentro dessa interactive content, né? Lá dentro do nosso livro tem um conjuntos numéricos, né? Um dentro do outro, mostrando mais ou menos como funciona. Mas olha só, botão, frame, tem uma que é bem legal, que é acho que do HTML5, que é a Keygen. O que é a Keygen? Quer ver? Vou mostrar aqui rapidinho para vocês. A Keygen, se eu não me engano, ela... Já viu quando vocês estão num site aí, tem uma opção para gerar a tua senha? Keygen, né? É isso assim, ó. Então, cadê? Isso é uma tag que ela, em vez de você precisar criar um algoritmo, você com essa tag aqui, ó, cadê? Não estou conseguindo achar. Com essa tag você consegue criar um número aleatório, né? Ó, HTML Keygen. Você consegue criar um número aleatório. Você está clicando, né? Aqui tem um exemplo pronto, ó. Vou adiar. Tá dando um problema aqui na Keygen. Deixa eu ver aqui. Ó. Tá dando um erro aqui. Mas vai na minha. A Keygen é uma das teclas de interatividade. Então, galera, qual é o exercício de casa? Eu preciso de 6 de cada. Vocês quiserem conversar aí para não fazer igual, eu preciso de 6 de cada. Eu preciso de 6 tags de... Olha só, vamos lá. Eu preciso de 6 tags de metadata, 6 tags de flow, 6 tags de section, 6 tags de header e 6 tags de phrase. E aí vocês vão botar essas tags, pode botar igual eu fiz. Escreve o título e vai botando uma debaixo da outra, que na semana que vem eu quero ver isso aí, né? Na semana que vem não, quinta-feira que vem eu quero ver isso. E aí a gente vai partir para os formulários, continua vendo mais algumas coisas, a gente tem mais umas... talvez 8 aulas de HTML ou mais 10, que aí a gente começa a ir para o algoritmo JavaScript, que a gente vai utilizar o HTML com o algoritmo JavaScript. E tudo que a gente via aqui no HTML vai montar já o nosso portfólio. E aí a gente vai adicionando essas coisas que a gente vai aprendendo durante o caminho. Tá bom, galera? Valeu, Alex. Enrolei ou... Alan. Fale aí. Você falou que são 6 de qual? 6 da... Ó, tem aí no grupo, já tá a descrição do exercício, tá, Bequinho? Mas são 6 de cada. 6 de cada. 6 de meta, 6 de flow, né? E aí vocês vão espalhando ela pelo projeto de vocês, que aí a gente vai comentar, aí a gente vai ver quem usou as tags, quem vai usar tags mais obscuras. Vamos, né? E na mesma coisa, pega o nome da tag, bota lá no Google e bota W3C, que a tag já vai vir pronta. E aí você bota, deixa bem separadinho, que a gente vai ver uma por uma e vamos fazer esses comentários. Beleza? Outra parada que eu te perguntar, na hora que você falou sobre o footer, eu já tinha feito um outro projeto de exercício que eu usei o header, aí no meio do corpo ali eu usei a section e o footer como rodapé. Aí eu fiquei na dúvida sobre o que você falou de footer e section naquela hora ali. Cara, o footer, ele é uma... Deixa eu botar aqui o footer. O footer é uma tag semântica, né? Você vai, tipo assim, você vai usar um footer, né? Footer HTML, footer W3C. O lance é o seguinte, você vai utilizar, imagina que o teu site, né? Ele lá embaixo, ele tenha 5 links, que é FAQ, perguntas que a gente costuma fazer, suporte, né? A gente vai abrir um footer.
E tudo que tiver lá dentro, tipo assim, eu vou usar um footer e um nav, porque eu vou ter uma navegaçãozinha ali, né? Então, tipo assim, o básico é cabeça, corpo e meio, né? Article para botar os artigos, footer, porque isso vai, isso assim, pro ser humano não difere de nada. Se tu bota div, em vez de você usar um footer, abrir uma div, não vai diferenciar de nada. O que vai diferenciar? Vai ficar a mesma coisa. Mesma coisa. O que vai diferenciar são os motores. Quando o teu site for lá pra nuvem, como ele vai ser, como o motor de busca vai olhar ele. Ele vai ficar na frente do site que não tenha um preparo semântico, né? Outra coisa, tem tags semânticas que é para os deficientes visuais, deficientes auditivos. Então, ó, aqui, Bequinho, ó, olha só, ele usou uma tag footer com duas tags de flow content. Aqui, ó, tá vendo? Aí ele tá dando um exemplo aqui, ó, tá botando um e-mail aqui, ó, tá dando um exemplo. Deixa eu dar um command save, tá? Mas visualmente pra gente não vai ter nenhuma diferença, né? Aqui, ó. Ele vai ter aqui um exemplo. A questão é que isso vai impulsionar a tua aplicação, né? Isso é muito importante. Isso é uma coisa que é geralmente vista na análise de requisito. Porque, tipo assim, tem projeto que eu utilizo React, tem projeto que eu utilizo Next. Por quê? Tem projeto que é um painel de controle na web que não tem que ser achado por ninguém. Então, pra que eu vou botar uma ferramenta de busca pra nego ver essa parada pra dar problema pro meu lado? Sacou? Entendi. Entendeu? Galera... No caso essa tag nav aí, ela é pra fazer aquele... Menu. Tipo um bloco que tem aquele... Possa ter a barra de rolagem, é isso? Não, a nave, ó. Vou botar aqui, ó, nave, ó. Footer... Nave. Não tem nada a ver, não. A nave é só pra, tipo assim, ó. É pra... Vou copiar aqui. Se você precisar fazer isso aqui, ó. Precisar botar links e fazer um menu. Ó, tá vendo? Sim. Ó, vou botar aqui a nave. Né? Eu poderia ter uma nave dentro do footer, né? Eu poderia... agora eu vou dar um command save aqui, ó. E aí eu vou lá no meu... Ah lá, tá vendo aqui, ó, que eu fiz ó. Ela já fica tudo separadinho. Eu poderia tirar esse nave aqui, ó, que ia funcionar exatamente da mesma forma, ó, quer ver, ó? Da mesma forma não, acho que vai ficar um embaixo do outro, cadê? Não, ficou da mesma forma. Mas essa é uma tag de linha, no caso? Essa é uma tag de bloco. De bloco? Abriu, fechou, né? Sim. Né? Isso aqui é uma tag de bloco. Uma tag de linha é essa aqui, ó. Né? Não, isso aqui também pode fazer um bloco. Uma tag de linha, quer ver? Cadê a tag de linha? Aqui, ó. Uma section content é uma tag de linha, né? Galera, já deu também para papai. Ô, Matheus, alguma dúvida, meu camarada? Fala aí. Por enquanto não. Tá de entrei boa. Meio no meio do caminho assim, mas eu me encontrei. Beleza. Galera, eu quero isso aí, eu quero que vocês, tipo... Eu tô sentindo muita firmeza nessa turma. Não é porque não é pra vender e essas coisas, não, porque esse papo de venda é só do Fábio Júnior aí, tá ligado? Mas eu tô sentindo muita firmeza, galera. Não desistam, mano. Não desistam. Vocês sacam? O caminho é esse aí, ó. Vai ficar um pouco mais complexo daqui pra frente, porque é gradativo. Todos os ensinamentos que a gente tiver agora, a gente vai usar lá na frente. Vocês vão ver quando a gente chegar em React. Vocês vão ver. E faça os exercícios, tá? Não deixa de fazer. E eu vou sempre chegar mais cedo aqui pra gente tentar resolver, tá? Pra adiantar o lado de vocês, tirar dúvida, tá bom? Porque eu preciso de vocês aí, eu preciso o quê? 8 meses, 6 a 8 meses? Porque se você já consegue até estágio, mano. Mas em um ano, 2 meses, a gente vai ver todo o conteúdo. A gente vai passar por Node, a gente vai passar por React, a gente vai passar por React Native, e a gente vai passar por TypeScript, a gente vai ver orientação objeto com TypeScript. São muitas coisas que não dá para aprender em 2 meses. O maluco fala, entra no meu curso que em 2 meses tu vai virar um júnior. Não, é mentira. E a gente vai precisar só exercitar, fazer isso que a gente está fazendo. E aí, todas as aulas, abrir a tela, sabe qual é? Falar, perguntar, tá bom? Tá todo mundo de parabéns, galera, de verdade.